E o clima fica quente com comentaristas do canal Jovem Pan Esportes falando sobre a derrota de Tite. Vamos conferir junto o que eles estão discutindo a respeito do nosso Mengão. Venezuela. Agora, eu vou então ler, já que o nosso pilhado está empolgado aí. Por favor. Vou ler a capa do caderno esportivo do jornal boliviano La Razón. Por favor, leia. Bolívar vence sem problemas. Flamengo é líder invicto. Pô, os bolivianos estão esnobando. Mas eles estão errados? Mas eles estão errados? O Flamengo não ameaçou em nada o Bolívar, gente. Só teve o gol do Vinha, a cabeçada do Bruno Henrique ali, pronto. O Flamengo não ameaçou em nada. Chegamos, o Bolívar. Sem problemas o Flamengo. Aí a capa do jornal boliviano, né? Eu que já fui meme no Paraguai, agora é aí o jornal boliviano. Bolívar vence sem problemas o Flamengo e é líder invicto. Ou seja, o Flamengo não é problema pro Bolívar. Ou seja, tem que se questionar. Tem que se buscar aí alguma forma de cobrar do Tite. Porque aí vem isso, aí vem a imprensa. O que a gente vai ver vai ser sempre isso. Como faziam na seleção. Copa do Mundo, uma bosta. Joga mal tudo que é jogo, eliminado pela Bélgica. Copa do Mundo, uma bosta. O único treinador que teve um ciclo inteiro pra treinar pra uma Copa do Mundo. Vai Croácia. Seleção brasileira eliminada. Só que aí vinha a babação de ovo. Gente, olha as eliminatórias. Que brilhante, o Tite bateu recorde. Nossa, maneiro. Ninguém vai lembrar o que ele fez em eliminatórias. Ninguém. O que se lembra é Copa do Mundo. E o Brasil, com ele na Copa do Mundo, foram 2 fracassos. Agora, aí vem número. Flamengo com Tite, 19 jogos. 14 vitórias, 4 empates e 1 derrota. 36 gols. É isso. Se você lê, 80% de aproveitamento é ótimo. Só que aí você pega a vitória sobre o Madureira, Bangu, Nova Iguaçu, Resende, Volta Redonda, tá tudo computado aí. Dos jogos que eu falei, brabos, os clássicos, tudo bem, valeu. Agora, das competições que interessam, Milionários, Bolívar, Palestino, São Paulo, Palmeiras e Atlético Goianiense, 6 jogos ruins. E são 6 jogos sem vencer fora de casa pela Libertadores. Quer lembrar? Olha aí, ó. Claro, Zé. Alcas, 2-1 pro Alcas. Lembra ano passado? Aham. Foi uma derrota também. Perder pro Alcas foi dolorido aquela derrota, né? Alcas 2, Flamengo 1. Racing 1, Flamengo 1. Nublense 1, Flamengo 1. Nublense 1, Flamengo 1. Olímpia 3, Flamengo, aquele jogo que você falou que tava ganho. Milionários 1, Flamengo 1. E Bolívar 2, Flamengo 1. Os últimos 6 jogos do Flamengo na Libertadores, ele não ganhou nenhum. É isso. E perdeu, deixa eu ver, 1... 2, 3. Eu sou fera. 3 derrotas, 3 Tudo bem, você pode ser fera, mas eu vou te dar uma notícia aqui agora que você vai ficar pra rádio. Deixa eu voltar pra rádio. Espera que eu tô voltando pra rádio. Em 2, 1, de volta. Essa eu fui fora. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Ele gosta de falar pra rádio. Agora você vai. Agora você vai tirar o chapéu pra mim, tio. Eu tiro. Por isso que eu vou dentro do. Eu tiro o chapéu pra você. Por isso que eu vou dentro da fisiologia, dos fisiologistas, dos cientistas. Zé, olha isso aqui, Zé. No ano de 2022, estamos em 2024, certo? Certo. No ano de 2022, o Atlético Mineiro pega o Independente Del Valle. Lá em Del Valle, o jogo é 1-1 pela Libertadores. E o Alan é o volante do Atlético Mineiro. Aonde a fisiologia do Flamengo diz que ele não podia ir porque tem um negócio, né? Da altitude, Como é uma placas aí, né? Olha isso aqui, Fábio Piperno. Ele jogou, titular. Jogou, titular. UAU. Jogou. Peraí. Quito não é igual La Paz, né, gente? Mas é altitude. Se você quer usar o argumento da altitude, é altitude. Altitude, Zé. Mas não é igual La Paz, né? Olha o time. 800 metros. Eu já fui aqui. Olha o time do Atlético. Everson, Natan, Hever, Júnior Alonso, Alan, Mariano, Ademir, Zaratio, Arana, Nátio Fernandes e Hulk. É Quito, 2.850 metros. Tem altitude. Se o sangue não permite. Se ele tem um problema genético, que eu não é fui buscar lá. O Atlético Mineiro não tinha isso.
Eu fui Mas buscar... jogou o Gerson, o Alan, Gerson. Mas isso que o Zé tá falando também é uma coisa importante a gente citar aqui antes de escutar o Tite. Porque o Tite, de novo, ele vai falar de Palpatine, vai falar de ciência, que ele é assunto chato, fala de Einstein, do Charles Darwin, do que ele quiser. Agora, não dizem que o Flamengo investe uma fortuna pra ter elenco? Por que quando o Flamengo usa o time reserva, sempre é resultado ruim? Cadê o elenco que falam tanto? Porque é verdade, Zé. Ontem tinha em campo Bruno Henrique, tinha em campo o Gerson, tinha em campo o De La Cruz, tinha em campo o Davi Luiz, tinha em campo o Léo Ortiz, tinha em campo o Fabrício Bruno, que falhou. Aí você não fala, né? Ele tem 1,90 m, não pula na bola. Gol de cabeça no primeiro minuto de jogo. Quando ele falha, você não fala nada, né? Porque a bola corre muito na altitude. Aí não tem tempo de bola. Show. Então tranquilo. Então você não precisa pular. Então na altitude ninguém pula. Tem defesa. Aí tem o Rossi, que é o goleiro titular. Vinha, que foi contratado por uma fortuna, aí jogou bem. Mas vamos lembrar que o gol foi em cima dele. Jogou bem, tá todo mundo falando. O gol foi em cima dele. Porque eu não entendo, ele tá marcando o cara, ele sai do cara pra marcar o outro que já tá marcado. O gol foi em cima do Vinha, que tá todo mundo falando que jogou bem, jogou. Mas contra o Milionários foi um desastre e ontem o gol foi em cima dele, o segundo gol. Agora, ô Zé, o Flamengo não tem elenco? O Flamengo não gasta uma fortuna pra dizer que pode usar jogadores pra poupar? E sempre dá ruim. Então ontem eu até falei, o time tá bom pra encarar o Bolívar. O problema é a altitude. Ok, você pode contestar o Wesley. Tem um garoto que é o Igor Jesus, que é um garoto que parece que tem muito potencial, mas garoto. E o Vitor Hugo. Fora isso, cara, são jogadores que podem ser titulares e vários são. Rossi. Aí na linha de zaga, começa com Wesley, mas depois Fabrício Bruno, Léo Ortiz, foi contratado como jogador de seleção brasileira, titular. Davi Luiz e Matias Vinha. O Vinha não foi contratado para jogar também? Aí no meio campo você tem Gerson e tem De La Cruz. Na frente você tem Bruno Henrique. Olha o tanto de jogador que você pode escalar como titular. Senão não adianta ter caras que custaram tão caro, que ganham tanto, no seu elenco. A questão não foi exatamente esse nome ou aquele. É claro que o Arrascaeta faz muita diferença no Flamengo. Com altitude ou sem altitude. Você tira ele do time, é outro. O De La Cruz ontem, que não foi bem, não jogou nada, né? Sofreu muito com a altitude, também é um jogador que faz muita diferença. Tem se destacado muito com o Flamengo. Bruno Henrique, quando ele estava jogando mais como um pivô, ele até estava indo mais ou menos, porque o zagueiro sempre antecipava. Mas ok, quando o Tite mudou, colocou ele pela beirada do campo, matou de vez o Bruno Henrique. Complicou um pouco mais. Assim, eu não entendo e gostaria muito de ver um clube brasileiro jogar lá sem medo da altitude. Tem repercussão? Sei que tem. Mas o Flamengo entrou no jogo achando assim, não vamos correr, senão a gente vai abrir o bico. Aí só o time corria. E os jogadores do Flamengo ficavam olhando. Os caras atropelaram. E o Flamengo demorou para falar, não, gente, tem altitude, mas a gente tem que correr. Só os caras correndo, aí não tem jeito, né? Vão atropelar mesmo, estavam atropelando. Por que não entra? Tem altitude, mas você tem que entrar e correr, porque o adversário vai. Não tem como você ficar parado e olhando para o adversário correr. Eu acho que essa coisa que a gente criou, existe o efeito da altitude. Mas acho que essa coisa psicológica de achar que é um dragão, piora muito mais a situação. Você tem que buscar a solução depois. Corre, e aí quem sentir, você troca. Tem time que parece que já entra derrotado. O Flamengo entrou parado, morto em campo. Assim, ninguém queria tomou correr. Gol muito cedo, tomou gol com quantos? Menos de 5 minutos. Mas foi um atropelo o começo do jogo. Com 1 minuto saiu o gol e com 1 minuto já era a segunda oportunidade. Teve mais uma logo na sequência. Foi logo na sequência. Tomou gol e na sequência teve... Com 2 minutos podia estar 3-0. Não ia dar tempo porque tinha saída de bola ali no meio, né? Mas é difícil, mas assim... Pode ir com o time titular, com o time reserva, eu tô falando assim... E com um time desse não dava pra segurar a bola, tocar a bola? Não, também não. Eu sou contra o... Não contra o rodízio, um ou outro jogador pode ter um problema e tal, você tirar. Porque eu vejo os grandes atletas do mundo, cara, se serve como exemplo, eu vejo lá quando os caras tiram Mbappé, meu irmão, não leva ele pro jogo, ele fica maluco. Messi, Cristiano Ronaldo, fominha lá, até na Arábia Saudita, quer dizer, vamos pra cá, vou ganhar o dinheiro, ficar de boa. Ele é fominha, tá em tudo. Tá em tudo. Vamos escutar ele, nosso cientista,
Vamos escutar o que o Tite falou sobre poupar a equipe do Flamengo. O Hulk tá jogando, Paulinho tá jogando, Scarpa tá jogando, Rafael Veiga tá jogando, tá todo mundo jogando, Endrick tá jogando. Isso aqui é boliviano, em homenagem ao Tite. É porque eu tô com o meu microfone, é boliviano, em homenagem ao Tite. Aí, como eu tava com esse pescoceira, ficou meio difícil. Mas eu boto, se você quiser, essa homenagem. Não, ao Tite. Parabéns. Da Bolívia. Ganhou do Evo Morales. Parecendo Chaves. Aqui. Olha aqui. Em homenagem ao nosso Tite, vamos escutar o nosso cientista Adenor. Por favor, Kaique. A responsabilidade, ela é minha, sim, porque a definição da escalação é minha, mas eu tenho também muita lucidez para saber não estourar um atleta numa sequência de jogos e tu perder na sequência. Aí fica muito fácil dizer assim, ó, o Vina não dá sequência, né? Machuca logo em seguida. É fácil. Mas olha lá, esse jogador não dá. A qualidade técnica dele, ele começa a se perder, começa a errar passe, começa a apertar. Isso são todos indícios para dar 2 indícios de quanto a gente deva ter cuidado. Então, respeito a tua pergunta, mas não é nenhuma novidade ciência no futebol. Ela é só nós procurarmos informações verdadeiras a esse respeito. Risco A, estratégia A, e a opção ela foi em cima disso. E a responsabilidade maior é assim, nossa, mas minha do técnico que escala. Vamos pegar um dado específico. Eu não sei se a gente repetiu a escalação esse ano. Então, isso é um indício de que trocas há. O que trouxe agora um número de trocas excessivo foram 2 aspectos. Uma sequência de jogos muito grande e que inviabilizou alguns atletas de virem. O jogo aqui extremamente desgastante, porque ele é altitude, e vocês, inclusive, que estão aqui, sabem que essa situação ela traz um desgaste maior. Até a primeira pergunta em relação ao Vina e a resposta, talvez ela ilustre bem a outra pergunta em termos científicos que me foi feita. O Vina talvez tenha contribuído na resposta. O outro aspecto é que nós temos uma viagem de retorno grande com jogo domingo às 11 horas da manhã. Então tu olha num planejamento que... Contra o Palmeiras e contra o Bolívar. E eu não vejo os outros times pouparem assim. Inclusive o City do Guardiola, meu amigo. Nos principais jogos, eu não vejo ele tirar os principais jogadores, não. A não ser quando passa mal. Como foi o De Bruyne no jogo. A não ser quando tá machucado. Principais jogos... Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo aqui até o final. Tamo junto. Acompanha nosso canal que sempre a gente traz notícias diárias. E até a próxima.